Meu nome é Endimar, nosso grupo é composto por Marília, Vivian, Marcos Felipe, Laura e eu. O nosso tema de hoje é centralização do poder monárquico. Eu vou falar um pouco sobre a monarquia centralizada. As monarquias centralizadas ou autoritárias surgiram na Europa nos séculos XIV e XV. Elas representam uma mudança na organização política em relação ao sistema feudal do início da Idade Média. O enfraquecimento dos senhores feudais, devido às prolongadas guerras e à redução da população no campo, precipitou o surgimento desses regimes centralizados de governo que concentravam o poder político na corte real. Os reis recuperaram os poderes que haviam sido em grande parte conquistados pelos senhores feudais durante os 4 séculos anteriores. As monarquias centralizadas precederam as monarquias absolutas e representaram o passo inicial para a formação de estados-nação modernos na Europa Ocidental. A descentralização política, característica de ordem feudal, foi substituída por monarquias fortalecidas com seus próprios exércitos e administração burocrática. Elas também exerceram o domínio político sobre um território unificado, sob a soberania do rei, e eram financiadas pela cobrança de impostos e pelas relações com comerciantes e banqueiros. A monarquia centralizada é um sistema político onde o poder da monarca é bastante concentrado e exercido de forma eficaz em todo o reino. Isso geralmente implica na diminuição de autonomia dos nobres locais e na centralização das decisões políticas, administrativas e judiciais, nas mãos do monarca ou de seus representantes direitos. Este tipo de governo foi predominante em várias partes da Europa durante a Idade Média e a Idade Moderna. Um exemplo famoso é a França sobre Luís XV. Não, 15 não. Não, 14. Onde o rei fortaleceu seu controle sobre o país através de políticas centralizadoras, com a construção de um governo burocrático e a subordinação da nobreza e sua autoridade. Este modelo contrasta com um sistema onde o poder é mais centralizado, como o feudalismo, onde nobres locais tinham mais autonomia sobre seus territórios. Meu nome é Laura e vou falar um pouco sobre as monarquias europeias centralizadas e algumas características sobre elas. O poder político estava centralizado no rei e na corte real, em detrimento dos senhores feudais. Os reis das monarquias centralizadas dependiam de um corpo de funcionários que eram responsáveis pela administração do Estado. Eles geralmente eram provenientes da baixa nobreza e da burguesa. O funcionamento burocrático das monarquias centralizadas se baseava na cobrança de impostos para pagar os funcionários e financiar o exército. Também contava com a venda de cargos e a obtenção de empréstimos, o que fortalecia a relação da monarquia com a burguesia urbana. As monarquias centralizadas promoveram a unificação dos seus territórios através da cunhagem de moedas únicas, da formação de um exército estatal permanente e do desenvolvimento de símbolos de unidade. O rei Luís XIV foi o que mais teve a centralização do poder, porque ele era o único rei da França, tendo como seu lema o Estado sou eu e tendo o filtro do Rei Sol. E para mim, o objetivo disso tudo um poder é um modo de controlar a nobreza, além de reduzir e padronizar os impostos, os pesos, moedas e as medidas. É isso. Meu nome é Marília e eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico da centralização do poder monárquico. Durante os anos de apogeu do feudalismo, o que significa apogeu, né? É basicamente aquele grande destaque do feudalismo na Europa Ocidental. Houve algumas experiências na concentração do poder na mão dos reis ou de membros de alta nobreza. Dois exemplos, né? O primeiro é a França, que após o desmembramento de um império, os reis tinham menos poder político do que seus nobres vassalos, até que a Casa de Capetos tomou o poder e confrontou todos os senhores feudais e promoveu algumas medidas centralizadoras na tributação e administração. E um outro exemplo que foi na Inglaterra. O Duque de Monarmandia
no caso Guilherme, o Conquistador, tomou o trono e expulsou todos os seus feudos e nobres que não haviam apoiado, instalou administradores nos feudos e exigiu fidelidade à sua pessoa. Trazendo para isso, aos dias atuais, a gente pode comparar quando existe dentro da política, em cidades pequenas, partidos diferentes, e aí quando algum partido perde para administrar a prefeitura da cidade, todos aqueles que não apoiaram o novo prefeito, todos saem da prefeitura e os que apoiaram passam a trabalhar ali, né? É uma coisa bem corrupta, mas infelizmente acontece. Foi basicamente o que aconteceu na Inglaterra. Mas mesmo assim, não foi nesse exato momento que houve a centralização do poder. Continuou existindo os sistemas feudais. E aí no século XIV e XV a situação começou a mudar. As figuras dos reis e do príncipe herdeiro adquiriram centralidade política e legitimidade religiosa, e simultaneamente foram definidos aos limites nos territórios governados pelos monarcas, em espaços que mais tarde se tornaram os estados nacionais. E basicamente por que surgiu as monarquias, né? Ao decorrer das guerras, um primeiro ponto para ter surgido é que ao decorrer das guerras, os senhores feudais foram se enfraquecendo. Outro ponto é as epidemias, como por exemplo a peste negra, que fez com que houvesse um abandono do campo e com isso a falta de mão de obra, porque não tinha gente para trabalhar no campo, porque a peste negra dominou ali aquele espaço, e aí não tinha com quem trabalhar, não tinha para quem trabalhar, não tinha com quem trabalhar, então isso houve um abandono de mão de obra. E outro ponto é os crescimentos da burguesia urbana, né? Que pode ser ligado também a esse abandono da mão de obra no campo, porque não tinha gente morando no campo, as pessoas que tinham sobrevivido à época da peste negra partiram para a cidade e o campo foi ficando cada vez mais abandonado. Meu nome é Vivi e eu vou falar sobre a organização política. As monarquias organizaram um corpo de funcionários para fazer cumprir as leis, administrar a justiça e cobrar impostos em nome do rei. Esta tarefa foi realizada por indivíduos instruídos que eram empregados pela monarquia e que geralmente vinham de baixa nobreza ou da burguesia. Esta tarefa era chamada de burocracia. A centralização do poder monárquico foi um tanto uma causa quanto uma consequência com o desenvolvimento do capitalismo primário. Ou seja, a centralização do poder monárquico foi um grande causador do desenvolvimento do capitalismo primário. Junto com o apoio estatal ao comércio, as monarquias centralizadas tinham recursos e autoridades para apoiar grandes empreendimentos comerciais e coloniais. Elas podiam fornecer financiamentos, navio, proteção militar para comerciantes e exploradores. Sistemas fiscais centralizados. A centralização permitiu que as monarcas implementassem sistemas fiscais eficientes, aumentando a receita do Estado, que podia então se investir em projetos comerciais e militares. Também eu falo sobre a unificação da moeda, que é um processo econômico que um país ou um grupo de países adota uma moeda única. Além de cunhar moedas, os reis adotaram brasões e bandeiras. Para ficar mais entendível o que é a unificação da moeda, o Brasil já passou por um processo ao longo da história. Mas o mais marcante foi o Plano Real, que foi a criação do Cruzeiro implementada por Vargas, pelo Real, implementado por Itamar Fernando e Fernando Henrique Cardoso em 1994, nos anos de sua presidência. A legislação favorável, monarquias centralizadas podiam promulgar leis que protegiam e promoviam o comércio, como leis de patentes, concessões de monopólios e regulações mercantilistas que favoreciam os comerciantes nacionais. Parcerias com burguesia. As monarquias frequentemente formavam alianças com a burguesia comercial que apoiava a centralização.
em troca de privilégios e oportunidades econômicas. Esta relação simbiótica ajudou a fortalecer tanto o poder monárquico quanto a economia capitalista emergente. Meu nome é Marcos e eu vou falar sobre exemplos de monarquia centralizada que ocorreram em 4 países, que foi Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Portugal foi a primeira experiência de monarquia centralizada que surgiu com o declínio do feudalismo. No final do século XIV, uma série de conflitos sucessórios colocou em tensão os interesses da nobreza, que apoiou João I de Castela. Com os apoios da burguesia mercante, que apoiou João de Alves, a ascensão da dinastia de Alves, após a proclamação de João I como rei em 1385, levou à concentração monárquica de poder. João I promoveu a cobrança centralizada de impostos e o incentivo do Estado, as atividades mercantis e a exploração marítima sob o comando do príncipe Henrique, o navegador, que foi em 1394 a 1460. Na Espanha, na Península Ibérica, o casamento de Fernando II de Aragão com Isabel I de Castelo, ou seja, eles eram reis católicos, que no final do século XV levou à união dinástica das duas coroas, que mais tarde foi ampliada para incluir Granada, Navarra, as Ilhas Canárias e outras regiões. Foi consolidada a primeira grande unificação da Espanha sob a monarquia que concentrou o poder político e organizou uma burocracia baseada no sistema tributário. Esta unidade facilitou a expansão marítima que permitiu a conquista de territórios americanos e a expansão do comércio mundial. Na Inglaterra, após a Guerra dos 100 Anos, eclodiu em conflito civil entre as casas de Lancaster e York, que disputavam o trono com o triunfo de Henrique. Doravante Henrique XI, em 1485, a monarquia deu passos em direção à centralização que foi acompanhada de prosperidade econômica, derivada em parte da indústria textil e da atividade dos comerciantes. Alguns desses mercadores, especialmente italianos, também se tornaram banqueiros dos reis. Henrique XI criou tribunais de paz no território a fim de exercer maior controle legal e introduziu a unidade de pesos e medidas. Na França, após árduas batalhas, a monarquia de Carlos VII foi fortalecida pela expulsão dos ingleses da Normandia em 1450 e da Aquitânia em 1453, o que representou o último capítulo da Guerra dos 100 Anos. E a recuperação da unidade da França, o resultado foi uma reorganização política baseada em um exército permanente criado por Carlos e medidas centralizadoras implementadas pelo sucessor Luís XI. Essas medidas incluíam a cobrança centralizada de impostos e a promoção da atividade mercantil que favorecia a burguesia em detrimento da antiga aristocracia. A pragmática sensação de Bourges, em 1438, teve grande importância também, pois graças a elas, Carlos VII decidiu que o rei da França deveria controlar a nomeação dos bispos no território francês, em detrimento do Papa.